A paz do Senhor Jesus, amados, eu sou a irmã Patrícia, pertenço ao GF Renascer. Vamos para mais uma palavra, a qual o Senhor quer falar conosco no livro de Lucas, capítulo 15, verso 8, que diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Aleluias! Amém? Nós vamos ver um pouquinho sobre perda e restauração, porque neste capítulo 15, o Senhor fala Jesus conta 3 parábolas para explicar o desejo de Deus em nos restaurar, ainda que pareça perdido, mas Ele tem o desejo de nos restaurar. E Deus tem restauração para a minha vida e para a vida de vocês. Veja bem, quando esta mulher percebeu que perdeu a dracma, o que ela fez? Ela estava no escuro, a casa dela não tinha janelas. Ela acendeu a candeia, porque a dracma era um valor, era dinheiro, era algo de valor. Como essa Bíblia para mim tem valor, a dracma, ela tinha e tem um valor numérico, era importante para ela. Mas ela correu, acendeu a candeia, começou a procura, passou a mão na vassoura e começou a tirar o lixo da casa, para encontrar algo que ela havia perdido, que para ela era de valor. Aí eu pergunto, o que nós temos perdido hoje? O que eu perdi? Quais são os valores que nós estamos perdendo como servos, como pai, mãe, como pessoa? Interessante, porque esta parábola põe uma mulher para acender a candeia, para pegar uma vassoura, para varrer a casa, jogar o lixo para fora. Quantas vezes nós precisamos jogar lixo para fora das nossas casas? Para novamente reencontrar os valores que foram perdidos. Porque os nossos valores, veja bem, existem valores que para nós, como família, ele é e tem que ser realmente, gente, estabelecido como valores eternos, valores na nossa família. E que às vezes nós, por algumas circunstâncias, nos faz perder valores. Mas o Senhor Jesus está dizendo nessa parábola, há sim a possibilidade de restauração. Ainda que perdeu, há a possibilidade de restauração. Ainda que tenha tudo agindo ou fazendo o contrário, existe a possibilidade de restauração. E ela fez o quê? Ela procurou. E ela declarou, eu perdi. Fui eu que perdi a dracma. Então houve um reconhecimento. Nós precisamos reconhecer quando perdemos valores. Quando nós começamos a diminuir os valores eternos sobre a nossa vida. Nós temos que lutar por esses valores. E esta mulher lutou. É interessante que se nós lermos aqui, nós vamos entender que ela, diligentemente, ela procurou até encontrar a dracma perdida. E quando ela encontrou, ela chamou as amigas para festejar. No 9 vocês vão ver, ela chamou para alegrar, porque ela encontrou a dracma perdida. A dracma que ela havia perdido, mas ela festejou. E quando nós, irmãos, reconhecemos que perdemos valores e nós voltamos e procuramos com zelo, com diligência esses valores e resgatamos os valores morais, os valores espirituais e mantemos isso no meio, no centro da nossa família, isso é de suma importância, porque nós não sabemos qual o valor que esta mulher, ou que os irmãos, ou que vocês podem olhar para mim e falar, qual o valor que a irmã Patrícia perdeu? Já perdi alguns, eu tive que correr atrás do que eu tinha perdido, alcançar perdão e restauração da parte de Deus. E mais, esse texto fala da presença, ele não fala de ausência, ele fala da presença da candeia, a presença de luz. Se você está na luz, contemplando a glória de Deus, o sol da justiça está sobre você, você não precisa acender a candeia, porque a luz não tem trevas. Mas se você por algum momento na sua vida passou por alguma situação que fez você perder valores, volte.
acenda a candeia, acende a luz do Senhor sobre a sua vida, vai resgatar esses valores, vai buscar o Senhor. Não deixe que a poeira de quando você estiver tirando o lixo emocional, o lixo que foi trazido pela mídia, por televisão, por filmes que não procedem, por palavras que foram lançadas, por comportamentos que fez você perder os valores morais, a sua ética, a sua honra, os valores espirituais, valores eternos para a nossa família. Meus irmãos, entendam que nós precisamos tirar essa poeira. Nós não podemos ficar parados. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2, ele diz no texto, eu deixei o texto anotado aqui para andar mais rápido: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados, metanoia. Vamos mudar o pensamento, vamos mudar a maneira de ser, vamos mudar a maneira de pensar. Estão sendo transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias! Porque desta maneira nós vamos entender que nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos tomar gosto no pecado. Nós precisamos entender, a igreja está crescendo sim, mas não coloquem, não tenham dúvida, entendam, discernam o que é crescimento espiritual, o que é crescimento natural. A torcida do Flamengo é o crescimento natural, ela cresce assustadoramente, tem um monte de gente que torce para o Flamengo. Mas o Espírito Santo de Deus está lá? Não. A igreja precisa crescer espiritualmente. A igreja precisa crescer com valores espirituais. A igreja precisa crescer sabendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é centro. Ele é a nossa maior importância em valores morais, éticos, valores espirituais. Nós somos responsáveis para discipular filhos, netos, irmãos, marido, esposa, ajudar pai e mãe com valores eternos. O que nós temos carregado? Quais são os valores eternos que estão na sua vida? O que você perdeu? Esta mulher, quando Jesus trouxe essa parábola da dracma perdida, Ele traz para as nossas vidas o que nós temos perdido. Ela vasculhou, ela tirou todo o lixo, todo o entulho da casa. Para de guardar aquilo que não presta. Porque veja bem, eu vou citar um exemplo para entender, que eu gosto muito desse exemplo, que uma missionária ministrou, eu gostei muito. Ela fala sobre a rã. Ela fala sobre não tomar gosto do pecado. E eu concordo, e eu sei disso, porque a Bíblia me orienta a isso. Veja bem este exemplo, que interessante. Se você botar numa panela quente, água para ferver, joga uma rã, ela pula para fora, mesmo que ela saia com queimaduras. Se você pega alguém que não tem costume com o pecado e joga ele lá, ele vai sair correndo. Mas se você coloca ele na água friinha, põe no banho-maria, ela vai aquecendo, de repente ele está morto. E ele não sabe, porque ele tomou gosto. O ambiente foi ficando gostoso, o ambiente foi ficando propício, o ambiente foi ficando agradável, e esta pessoa morreu no pecado, porque ela esqueceu dos valores eternos. Meus irmãos, não se acostumem com o pecado, não se acostumem em uma zona de conforto, não seja conivente com o pecado dentro da sua casa. Nós vemos o profeta Eli, era sacerdote, seus 2 filhos sacerdotes, seus 2 filhos eram sacerdotes, mas eles faziam coisas que entristeceram o coração de Deus, pecaram contra Deus. E o sacerdote, o profeta Eli, os 2 sacerdotes sabiam que era pecado. O profeta Eli sabia, ele não exortou os filhos. Quantos pais não exortam os filhos? Então, amados, morreu os 2 sacerdotes e morreu o profeta Eli. Não deixe o pecado entrar, ficar. Vasculhe a tua casa, procure os valores, procure a dracma perdida, se encontre com Jesus novamente, porque Ele tem vitória para nós, Ele tem bênção para nós. Mas não deixe o pecado enraizar, não deixe os valores morrerem, não deixe de ser fiel, não deixe de adorar o Senhor Jesus, porque Ele tem vitória para você. Um beijo grande para vocês, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima.